com vocês sobre o castigo. Você acredita que Deus castiga? Você já ouviu alguém falar isso para você? Olha, cuidado, Deus castiga. Então eu quero falar um pouquinho sobre isso com vocês. Deus não castiga. Deus é um Deus de amor. Ele também é um Deus de justiça. Mas justiça não é castigo. É diferente. Muitas pessoas falam, Deus vai te castigar, Deus castiga. Deus não castiga ninguém. Nós é que fazemos a escolha errada e acabamos colhendo do fruto das nossas escolhas. Então, para falar sobre isso, eu vou entrar num assunto que eu falei em outro vídeo há pouco tempo, sobre a carne e o espírito. Quando nós aceitamos Jesus em nossas vidas, nós entregamos a nossa vida a Ele, então agora nós morremos para a nossa carne e agora o Espírito dele entra em nós e é Ele que vive e não mais nós. Somos nova criatura, então por isso que fala que você morre para nascer outra vez. Nascer agora do Espírito, que agora você não é mais você, aquela pessoa do passado. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Por quê? Porque Ele morreu para nos livrar dos nossos pecados. No momento que você aceita Jesus e você se arrepende dos seus pecados, Ele agora te purifica. E agora quando Deus olha para você, Ele vê o sangue de Jesus que Ele derramou na cruz por amor. Ele não vê mais um pecador, Ele vê um filho. Então, a partir daí, começa uma guerra que todos nós passamos. E é difícil porque quando você age e vive a sua vida de acordo com as vontades da sua carne, você está pecando. Praticamente na maioria das vezes. É lógico que se você vai comer, você está alimentando o seu corpo para você sobreviver, isso não é pecado. Mas se você comer demais, aí isso já é gula, já é um pecado. Então, tudo tem que ter um equilíbrio. E onde está esse equilíbrio? Quando você começa a agir pelo teu espírito e não pela vontade da sua carne. Eu, quando fumava, eu alimentava a carne. Era a vontade de Deus para minha vida? Não. Então, se eu tivesse voltada na época, para o espírito, eu ia pensar assim, ok, o que Deus quer que eu faça? O que Deus quer para minha vida? É que eu fume? Não. Quem é que quer isso? É minha carne. E o que vai levar minha carne? O meu pecado. O que vai levar o pecado? A minha morte. Uma hora eu vou me acabar e vou morrer. Agora, o que eu vou olhar no espírito? Que é o espírito que habita em mim. É Deus. Qual a vontade dele que eu fume? Não. Se eu não fumar, eu vou ter uma vida longa, mais saudável? Sim. A gente nunca sabe quanto tempo a gente tem para viver, mas uma vida de maior qualidade? Sim. Vou poder desfrutar da vida, dos prazeres da vida, com um paladar gostoso, com uma disposição, com uma respiração melhor? Sim. Então, tudo na nossa vida, nós temos que estar sempre observando, orando e vigiando se a gente está agindo pela vontade da nossa carne ou pela vontade do nosso espírito, que é o Espírito de Deus que habita em nós. É super difícil, eu confesso, porque eu até hoje luto com isso. Muitas vezes eu me vejo, às vezes, uma briga com o marido, aí você acaba falando algo que você não gostaria de falar. Por que você fez aquilo? Porque eu não agi conforme a vontade de Deus. Quando nós fazemos nossas escolhas, que nós temos o livre-arbítrio, a vida é nossa, Deus só entra quando a gente pede ajuda dele. Então aí você vai falar, Deus, o que o Senhor quer que eu coma? Aí Deus vai te falar, come isso, isso, isso. Então tá, você está agindo conforme o teu espírito, por quê? Porque você está perguntando para Deus a vontade dele e não a sua vontade. Então quando você estiver olhando para a sua vontade, você vai estar fazendo o que alimenta a tua carne. E quase que 100% das vezes te leva para fazer algo que vai te prejudicar. Agora, quando você está agindo através do Espírito, você para e pensa, mas é isso que Deus quer que eu faça? Essa é a vontade de Deus para a minha vida? E daí você vai buscar na palavra, vai orar e Ele vai te mostrar. Normalmente a gente já sabe o que é o certo a fazer, só que às vezes a gente não tem o autocontrole, o poder sobre nós, o controle sobre nós, e acabamos deixando que a carne vença. Por isso que diz na Bíblia que é uma luta entre a carne e o espírito. E é mesmo, uma luta mesmo.
mas com o tempo praticando mais e mais e mais, chega um momento onde você já não faz mais a vontade da sua carne. É um nível espiritual que eu quero chegar lá, estou trabalhando para isso, orando também tenho que pedir a ajuda de Deus. Ajuda-me, Senhor, a viver do teu espírito, a fazer a tua vontade, não a minha, para que eu não esteja em pecado, para que eu não esteja me prejudicando. Porque em tudo na nossa vida, e eu digo, todos os problemas desse mundo é porque existe a ausência de Deus. Quando tem Deus, as coisas não chegam a pontos que a gente fala, meu Deus do céu, onde vai parar esse mundo? Pessoas umas contra as outras, agora é contra os presidentes, aí uma é a favor, outra é contra. É uma guerra, não só entre a carne e o espírito, na verdade também tem a ver com a carne e com o espírito, porque essas pessoas estão agindo conforme a carne. Se fosse agir pelo espírito, eu ia pensar, não, Deus está no controle, a minha confiança está em Deus. Não importa quem é o presidente, quem não é. Não, nada vai acontecer se não for a vontade de Deus. Então eu vou confiar em Deus e não vou perder meu tempo brigando e fazendo com que o inimigo se alegre, porque é isso que ele quer, vendo as pessoas, até pessoas da mesma igreja, pessoas de Deus, brigando e criando inimizade por causa de política. Eu não perco meu tempo com política, nunca perdi, porque é algo que a gente não tem o controle sobre aquilo, então por que eu vou ficar discutindo uma coisa que eu não tenho o que fazer, que eu não tenho como controlar a situação? Eu entrego para Deus. Nesse ponto, a minha fé é assim 100%, porque eu sei que Deus está no controle de tudo e que nada acontece se não for primeiro autorizado por Ele. Agora, existe o mal. Então aí estão os problemas. Uma vez eu vi um vídeo que o rapaz fala assim, Deus não existe. Aí um pastor fala, por quê? Ele falou, porque se Deus existisse, não existiria fome, não existiria morte, tantas crianças morrendo, tanta injustiça, tanta maldade nesse mundo. E daí ele sai do salão de cabeleireiro e vê um homem cabeludo e fala assim, vem aqui comigo. Aí ele entra e fala assim, não existe cabeleireiro. E aí o cabeleireiro fala, lógico que existe, eu estou aqui. Ele falou, mas se você existisse, então por que teriam homens com cabelo tão comprido quanto o dele? Mas eu existo, ele que não vem aqui, não me procura e não pede para eu cortar o cabelo dele. Ele falou, então, Deus é a mesma coisa, Deus existe, mas ele não vai entrar na vida de ninguém sem que a pessoa peça para que ele entre. Ele não é que nem o inimigo que invade e tenta destruir, matar, roubar a vida de todas as pessoas. Ele é mal educado, ele não respeita. Deus não é assim. Então, o mal existe sim, mas isso é a ausência de Deus na vida dessas pessoas que permitem agir pela carne e se deixam levar pelo mal. Mas se a pessoa tem Deus na vida dela, se a pessoa segue a vontade de Deus, o Espírito, e não a carne, aí muitos desses conflitos, o mundo seria um mundo muito melhor. Então eu deixo aqui essa mensagem para vocês refletirem. Deus não castiga ninguém, Deus é Deus de amor, Ele é um Deus de justiça, mas Ele não é um Deus para punir, para castigar, para querer sacrifício, vendo as pessoas sofrerem, não. Ele quer todo mundo bem e feliz e que realmente estejam em comunhão com Ele, em unidade com Ele, com Cristo, para que possa fazer a vontade dEle, porque Ele sabe o que é melhor para a gente, Ele nos ama mais do que ninguém nesse mundo, nessa vida. Nós é que complicamos as coisas, são muito simples. Deus é realmente muito paciente com a gente, o amor dele é infinito mesmo, porque olha, eu vou te falar, é complicado o negócio. Ele deve olhar lá de cima e falar, o que vocês estão fazendo? O que está acontecendo? Eu preciso voltar, preciso enviar Jesus logo de volta para ir, para ajudar vocês, porque vocês estão cada vez mais perdidos, destruindo o que era para ser o paraíso. Por quê? Porque o mal existe, né? E a guerra também no mundo espiritual, enfim, é tudo, é muita coisa envolvida, mas a mensagem que eu queria deixar aqui realmente para vocês é que Deus não castiga, tudo é fruto das nossas escolhas erradas muitas vezes, nós mesmos fazemos algo para nós e muitas pessoas depois falam que é castigo de Deus. Deus nunca vai castigar, pelo contrário, quando você pede a ajuda dele, ele vem e te livra daquele mal. E o exemplo da Bíblia, quando acontece lá com Jó, tudo o que aconteceu, aí é outra história. Aí não creio que tenha sido um castigo de Deus, mas às vezes ele realmente permite que coisas aconteçam porque ele tem um propósito maior para ser atingido e ele só permite que aconteça na vida das pessoas aquilo que elas são capazes de suportar.
Então, não se preocupe, não tenha medo que você irá ser castigado por Deus, porque Deus não castiga. Agora, Ele faz justiça. Então, é importante sim ter temor a Ele. Não medo, mas ter temor a Ele, porque Ele também é um Deus de justiça sim. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham entendido tudo que eu tentei passar aqui pra vocês e que possa penetrar no coração de vocês, que vocês possam deixar o seu like se vocês gostaram, deixe seu comentário aqui, adoro ler os comentários de vocês e se inscreva no canal se você ainda não estiver inscrito. Toda semana eu vou estar postando aqui novidades, dicas, testemunhos, de tudo um pouquinho, tá bom, gente? Fiquem com Deus, um beijo enorme no coração de todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!